Spencer na área, beleza família? Como é que você tá? Quem me acompanha sabe que o Hulk é o meu GOAT da Marvel, é o meu personagem preferido da editora. E o que a Marvel vem fazendo com o meu GOAT no UCM... Ai, é de partir o coração. Veja como massacraram meu garoto. E eu já recebi muitos comentários e mensagens falando: Spencer, como é que você consertaria o Hulk do UCM? O que você faria na história dele? O que você mudaria? E daí eu tive uma ideia. Eu pensei, vou fazer um vídeo reescrevendo toda a história do personagem dentro do UCM, o universo cinematográfico da Marvel. Mas olha, eu vou fazer isso daqui com uma regra: eu não vou adicionar nenhum projeto que já não exista. Por exemplo, eu não vou botar um filme chamado Planeta Hulk, um filme Hulk contra o Mundo. Não, eu vou usar os mesmos projetos: Vingadores 1, Incrível Hulk, Era de Ultron, Thor Ragnarok, Guerra Infinita, Ultimato e She-Hulk. Eu vou provar que dá pra fazer muito melhor do que aquela merda, mesmo sem dar filme solo pro personagem. Só com a participação dele lá dá pra fazer muito melhor, provando que não precisa fazer filme solo pra fazer um personagem bem feito. Então deixa o like e fica até o final pra você ver a história toda e comentar depois se a minha versão ficou melhor do que a do cinema. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira participação do Hulk no UCM foi em O Incrível Hulk de 2008, e eu já vou falar que não mudaria nada nesse filme, porque apesar desse filme não ser nada demais, o personagem foi bem feito. O Hulk Bruce Banner tá legal, eu não vou mudar nada aqui, beleza? Então agora nós vamos para o primeiro filme dos Vingadores, lançado em 2012. E esse primeiro filme da equipe foi só para apresentar eles pro grande público, desenvolver a amizade entre eles, a relação entre eles. É só para ser um filme divertido e é isso. E dentro desse padrão aqui, eu acho que eles mandaram bem com o Hulk. Não teria como ir muito além sendo um filme só para divertir e apresentar pro grande público o personagem. Não dá para fazer algo muito complexo. A única coisa que eu mudaria no Vingadores 1 e em todos os outros projetos que vão vir aqui é que eu manteria o Edward Norton no papel. Nada de Mark Ruffalo. Beleza que o que temos de informação sobre o Norton, com base nos bastidores do filme do Hulk, é que ele é um cara chato de trabalhar, que ele é mandão, ele quer fazer tudo do jeito dele. Mas aqui é pra falar o que eu faria. E eu acho que o Norton continuando no papel e a Marvel chegando em um acordo com ele para que ambos tivessem decisões criativas em cima do personagem, achando um meio termo, eu acho que podia dar bom. Melhor do que o que eles fizeram seria, isso com certeza. Mas enfim, a história toda aqui sou eu que vou ditar o que vai acontecer. Então, deixa o Norton, porque ele é um baita ator e combina muito com o Hulk. Eu mantenho ele. Agora nós vamos para Vingadores: A Era de Ultron. Pra começar, eu já vou aqui falar que eu não vou fazer aquele casal paia do Bruce Banner com a Viúva Negra, Natasha Romanoff. Casal completamente sem química. E eu também ia tirar a Natasha deixando o Hulk manso. Ah, o sol já vai se pôr. Eu ia tirar aquela palhaçada lá. Mas alguns acontecimentos eu vou deixar exatamente como aconteceu no Era de Ultron original. Por exemplo, eu não vou mudar nada no filme, tirando a Viúva Negra deixando o Hulk calmo. Tirando isso, eu não vou mudar nada no filme até a batalha do Hulk contra Hulkbuster. Antes disso, eu deixaria tudo igual. Aí quando chegasse na batalha contra Hulkbuster, o Homem de Ferro, eu deixaria 90% igual, porque eu acho essa luta muito legal. Eu manteria a luta do jeito que ela foi. É uma luta muito animal. Porém, eu mudaria o final dela. Ao invés de fazer o Homem de Ferro nocautear o Hulk com um soco, eu faria o Hulk ficar cada vez mais irritado e cada vez mais forte, complicando muito a vida do Homem de Ferro. E a luta iria se prolongar tanto que daria tempo dos outros Vingadores saírem do feitiço da Wanda, que estava na mente deles. Então eles iriam sair do feitiço da Wanda e iriam até a luta poder ajudar o Homem de Ferro. Então nós teríamos Homem de Ferro, Thor, Capitão América, todos juntos tentando conter o Hulk. E eu já vou avisando antes que você pense: ah, o Spencer só vai fazer o Hulk ganhar de todo mundo, é assim que ele vai fazer. Não, eu não vou fazer isso, vocês vão ver. É porque eu acho que realmente seria mais legal ver todos os Vingadores juntos tentando conter o Hulk aqui. Mas eu não vou ficar só fazendo o Hulk ganhar. Não. Eu vou focar na história, uma história boa. E no meio dessa luta dos Vingadores juntos contra o Hulk, os Vingadores iriam conseguir, juntando suas forças,
fazer o Hulk sair do feitiço da Wanda. E por um momento breve, a consciência do Banner assumiria o controle do corpo. Nós iríamos ver os olhos do Hulk deixando de ficar verdes e ficando azuis, representando que o Bruce Banner assumiu o controle naquele momento. E aí ele viu toda a destruição e o desespero que ele causou e foge de lá. Ele vai para muito longe, se isolando de todos. Eu vou usar esse artifício e esse conceito aqui na minha história, beleza? Essa parada de a cor do olho mudar quer dizer que outra personalidade tá no comando do corpo do Banner. Se os olhos estiverem verdes, é o Hulk no controle. Se os olhos estiverem azuis, que é a cor dos olhos do Edward Norton, é o Banner que tá no comando. Entenderam? Isso aí até acontece no Immortal Hulk. Quando o Joey, o Hulk cinza, toma conta do corpo do Banner, ele tá lá com a aparência do Banner, mas o olho tá cinza. Eu vou usar esse artifício aqui, entendeu? Beleza que nessa época não tinha HQ Immortal Hulk, mas agora tem, e eu tô fazendo a história depois que existe, então eu vou botar. E no resto do filme do Era de Ultron, nós teríamos o Banner afastado da humanidade em alguma área abandonada. E ele ficaria discutindo com o Hulk sobre a destruição que eles causaram. Ele enxergaria o Hulk através de reflexos, tipo na água, em um vidro, tipo nas HQs, que acontece muito. O Banner olha no reflexo e ele vê o Hulk. Aí ele ficaria Aí ele ficaria discutindo com o Hulk, olhando pro reflexo. O Banner estaria muito abalado por conta do que eles fizeram. E o Hulk selvagem tentaria convencer o Banner de que aquilo não foi culpa deles. O Hulk selvagem, a personalidade monstra do Hulk, diria que é tudo culpa dos humanos que odeiam o Hulk. Com aquela mentalidade de criança, né? Porque o Hulk selvagem é uma criança raivosa. Ele diria que a bruxa, que é como ele denominaria a Wanda, que é a culpada por ter entrado na mente dele, ter feito ele ficar irritado. E que os outros Vingadores, que deveriam ser amigos do Hulk, também são culpados por terem atacado o Hulk. E eles não deveriam ter feito isso, porque o Hulk é o mais forte de todos e não pode irritar o Hulk. Aquela coisa toda que o Hulk selvagem fala. E o Banner tenta convencer o Hulk selvagem de que os Vingadores só enfrentaram ele para poder salvar vidas, não porque não gostam do Hulk, mas o Hulk selvagem não aceita isso. E os dois ficariam nessa discussão, nesse impasse o resto do filme inteiro, e longe da humanidade, como uma subtrama dentro do filme. Então a trama do filme ia seguir lá, os Vingadores tentando achar o Ultron e pá, e em um determinado momento, o Banner iria sair por hora do seu isolamento para buscar comida e roupa. E nessa hora, ele iria ver em uma TV que estava passando na rua que uma grande batalha começou em Sokovia e tá tendo muita destruição, que é a batalha final entre os Vingadores e o Ultron. E o Banner iria olhar para a janela de um carro, onde ele enxergaria o reflexo do Hulk na janela do carro. E ele tentaria convencer o Hulk a deixar a sua raiva pelos humanos de lado e ir ajudar os Vingadores a salvar vidas. E antes que pudéssemos ver a resposta do Hulk, o filme dá um corte e nos leva direto para a batalha de Sokovia, entre os Vingadores e o Ultron, onde nós veríamos a batalha ficando cada vez mais intensa. E aí eu adicionaria um conceito que foi descartado pelos envolvidos do filme, Ultron gigante. Eles chegaram a pensar nisso, a planejar. Tem até uma arte conceitual, que é essa que vocês estão vendo agora aí na tela, do Ultron gigante. Vários Ultrons iam se juntar e formar um Ultron gigante. E eu deixaria isso no filme. E na hora que o Ultron se tornasse um robô gigante, deixando os Vingadores desesperados, tipo, meu Deus, olha isso, o que vamos fazer? O Hulk ia chegar na hora para equilibrar a batalha a favor dos Vingadores, assim como ele fez lá no Vingadores 1. Então começaria uma batalha insana entre os Vingadores e o Ultron gigante. E os Vingadores acabariam vencendo essa briga. Porém, a equipe percebe que ainda há civis inocentes em Sokovia, naquela área. E eles se separam para salvar as pessoas em várias áreas. E tem uma família que está em apuros. E quando o Hulk chega para salvar essa família, a família fica aterrorizada com o Hulk, pois eles viram o que ele havia feito antes no filme naquela cidadezinha, tudo que ele destruiu de quando a Wanda entrou na mente dele. E eles viram todo o horror que ele causou. Mas mesmo com medo do Hulk, o Hulk pega eles, pula e leva para um lugar seguro. Chegando lá, o Hulk deixa a família sã e salva, mas eles partem correndo para longe do Hulk, com medo dele. E aquilo mexe com o Hulk, deixa ele abalado. Então nós voltamos para os Vingadores destruindo um Ultron de cada vez, né? Para poder acabar de vez com o Ultron, assim como realmente aconteceu no filme original. E também, assim como vimos no filme, um dos Ultrons pega um Quinjet, a nave dos Vingadores, e voa para longe. O Hulk
pula até essa nave, enfia o cacete no Ultron e joga ele pra longe da nave, assim como aconteceu no filme mesmo. E nesse exato momento, o Banner já tava abalado com tudo que aconteceu, tipo aquela família que ele acabou de salvar, mas ainda tinha medo dele. Então de novo nós podemos ver os olhos do Hulk ficando azuis e o Banner tomando o controle do corpo e sentindo que a Terra não é o seu lugar. Então ele vai embora da Terra com o Quinjet e assim acaba sua participação em Vingadores Era de Ultron. Aqui eu não mudei muita coisa, né? Porque o Hulk do Era de Ultron é legal. Eu só fiz algumas mudanças que eu acho que ficaria melhor. Mas agora nós vamos para Thor Ragnarok, onde eu vou mudar muita coisa. É o seguinte, Thor Ragnarok é um filme de comédia, né? É um filme de comédia com ação, um filme com um tom mais bobo. E eu vou manter esse tom cômico no filme, beleza? Pois é característico do diretor Taika Waititi. E é o que deixa esse filme muito divertido, que ele sabe juntar muito bem comédia e ação e deixar um filme bem legal. Porém, mesmo mantendo esse tom cômico no filme, eu vou mudar bastante o Banner e o Hulk. Porque nem parece que é o mesmo personagem dos filmes anteriores. O Banner do Era de Ultron tinha uma carga pesada, dramática, um cara sério que vivia deprimido. E no Thor Ragnarok ele fica bobo, do nada. Não parece o mesmo personagem. Então, pra começar, eu não ia deixar o Banner sendo bobo daquele jeito. Ele ia manter a personalidade do Era de Ultron. E o Hulk, o monstro, eu faria ele sendo muito mais inteligente, sendo um guerreiro estratégico, que evoluiu muito nesse tempo que passou em Sakaar. E outra, eu faria ele ser Rei de Sakaar. Não teria grão-mestre, eu tiraria aquele grão-mestre. O Hulk ia ser o Rei de Sakaar. Ah, Spencer, mas se ele é o Rei de Sakaar, então você vai tirar aquela luta do Hulk contra o Thor na arena de Sakaar? Longe de mim, claro que não. Aquela luta é muito maneira. Então, o que eu faria? O Thor ia chegar em Sakaar, ia ser capturado do jeito que foi, e quando o Hulk visse o Thor lá entre os guerreiros, ele mesmo ia querer entrar na arena pra enfiar o cacete no Thor, porque ele ainda tá ressentido de quando os Vingadores se juntaram contra ele na Terra. Ele ainda sente raiva disso, então ele mesmo quer sair na porrada com o Thor. E aí a gente teria aquela luta muito maneira de Thor Ragnarok. Claro que eu não vou apagar aquela luta pô, é muito da hora, pô. Então ia ter uma trocação de porrada assim, séria entre os dois, bababá, essa coisa toda. Aí eles iam acabar a luta de boa, porque o Hulk ia perceber que, pô, como ele ficou mais esperto, ele ia perceber que, pô, realmente, os Vingadores queriam salvar a galera e pá, então, mano, ele ia botar a raiva pra fora contra o Thor e depois ia perceber que, realmente, os Vingadores não estavam errados, porque o Hulk evoluiu muito em Sakaar. E quando o Hulk recebesse o Thor no seu quarto, assim como aconteceu lá no Thor Ragnarok, ele contaria para o Thor, de forma resumida, toda a sua trajetória até ele se tornar o Rei de Sakaar. Ele contaria resquícios da HQ Planeta Hulk, falando sobre ter se apaixonado pela Caiera. Sim, eu botaria a Caiera na história. Uma guerreira de Sakaar que se apaixonou pelo Hulk e o Hulk se apaixonou por ela, na HQ Planeta Hulk. E aí eles viraram um casal. Assim como na HQ, eles viraram aqui também no filme. Pra quem quer conhecer mais sobre a Caiera e a história de Planeta Hulk, eu tenho um quadro aqui no canal que se chama Entrando na História. E eu já narrei toda a história de Planeta Hulk. Então, vai lá ver, beleza? Link tá aqui na descrição desse vídeo, pra você conhecer a história toda de Planeta Hulk. E no meio disso, o Hulk também conta para o Thor que a população de Sakaar o chama de Cicatriz Verde. Um baita fanservice, porque o grande público que não lê quadrinho ia pensar, pô, maneiro aí ó, o Hulk é respeitado, baita nome maneiro que deram pra ele, Cicatriz Verde. Mas a gente que conhece a história da HQ de Planeta Hulk, saberíamos que Cicatriz Verde não é só um nome, é uma outra personalidade do Hulk, que ele desenvolve na HQ Planeta Hulk. E o Hulk dizendo isso para o Thor nos faria entender que ele não ficou mais esperto à toa. É porque ele desenvolveu a personalidade do Cicatriz Verde, que é muito mais esperto do que o Hulk selvagem. Seria um baita fanservice para nós fãs de quadrinhos, e fãs do Hulk principalmente. Porém, como eu disse antes, eu manteria o tom cômico do filme, do Thor Ragnarok original. Como eu faria isso? Bom, eu faria o Cicatriz Verde ser bem mais esperto, assim como é no quadrinho, mas sempre muito irritado. E outra, alternando o comando do corpo do Banner. Esse seria o lado cômico do personagem. O Banner voltaria à sua forma humana para poder ajudar o seu amigo Thor, até porque tem que mostrar o rosto do ator, né? Não dá pra deixar o cara só de CGI o tempo todo. E o lado cômico seria esse. A volta do corpo do Banner, forma humana, mas toda hora a personalidade alternando. Tipo Cavaleiro da Lua. Uma hora é o Banner, outra hora é a Cicatriz Verde e fica mudando. E de vez em quando o Hulk selvagem também aparece pra ser o lado irracional. E tudo pela cor do olho. Azul era o Banner, verde era o Hulk. E se fosse o olho verde e personalidade irritada, mais esperta, Cicatriz Verde. Se for o olho verde e bem infantil, querendo só esmagar tudo,
É o Hulk selvagem. Aí imagina, o Banner tá lá trocando ideia com o Thor de boa, do nada ele fica irritado e começa a xingar o Thor. Dá pra tirar muita coisa engraçada disso, ia ser legal de fazer, dá pra tirar humor, dá pra ficar engraçado. Mas eu também daria um arco, um desenvolvimento de personagem pro Hulk, o Cicatriz Verde. Nesse tempo que o Hulk e o Banner saíram de Sakaar pra ir até Asgard ajudar o Thor contra a Hela, no meio do caminho na nave, ele contou para o Thor que a sua esposa Kaera vive pedindo para ele deixar esse lado raivoso de lado, para que eles possam viver em paz, reinando Sakaar e poderem montar a sua família, serem felizes. Que esse é o maior sonho da sua amada. Mas o Cicatriz Verde diz não conseguir, pois ele ama ser irritado e extravasar essa raiva nos seus inimigos em batalha. Ele gosta disso. Então nós teríamos a batalha final lá do filme do Thor contra a Hela, o Hulk contra o Fenrir, igualzinho no filme. E também igual no filme, o Loki pega o Tesseract, chama o Surtur chega, destrói Asgard, mata a Hela e eles vão embora dali, do jeito que foi no filme. E aqui nesse momento, depois de toda essa batalha final, aí que viria a curva do personagem, a evolução do Cicatriz Verde do personagem do Hulk. Seu tempo com o Thor, batalhando contra o Fenrir, Surtur e botando toda a sua raiva pra fora, o fez perceber que ele é muito mais feliz com a sua amada Kaera do que batalhando só botando a raiva pra fora. E que esse momento ajudando o Thor na batalha, ele usou como uma despedida do seu lado raivoso. Esse lado que ele tinha guardado por tanto tempo. Ele acabou de dizer adeus nessa batalha final. E agora ele se sente pronto para viver em paz com a sua esposa Kaera e montar uma família. E o Thor, junto com o seu povo asgardiano que sobreviveram a Hela, decidem viver em Sakaar junto com o Cicatriz Verde, viverem todos juntos. E no final do filme, o Cicatriz Verde diria a Kaera que ele aceitou abrir mão do seu lado raivoso para ser feliz com ela. E a Kaera responde ao Hulk: que bom, querido, porque eu estou grávida. E o Hulk fica surpreso. E logo ele sorri e beija sua amada. Eles dois perceberam que estão prestes a realizar o seu sonho. E aí a câmera sai deles, nos leva até o Thor, que também está em paz com o seu povo e tendo uma amizade verdadeira pela primeira vez com seu irmão Loki. E assim acabaria o filme Thor Ragnarok. Porém, teria uma cena pós-créditos parecida com a que já tivemos no Thor Ragnarok original. Teria o Thor, o Hulk e toda a população comemorando uma nova era em Sakaar, com o Hulk se tornando um pai de família e o povo asgardiano sendo feliz no seu novo lar. Porém, quando tudo parece bem, a nave do Thanos aparece no horizonte de Sakaar e assim acaba a cena pós-créditos. Agora nós vamos para Guerra Infinita, o filme que decretou o fundo do poço do Hulk no UCM. O Hulk de Guerra Infinita é um desastre, tanto o Hulk quanto o Banner. Então eu nem preciso falar que aqui eu faria tudo diferente, né? Tudo, literalmente tudo. O meu filme, assim como o original, começaria já com tudo destruído, vários asgardianos mortos pelo chão, o Thor todo ferrado que já tinha lutado e apanhou. A única diferença é que no Guerra Infinita original foi na nave e aqui na minha versão é em Sakaar, mas o começo seria muito parecido, desse jeito que eu tô falando pra vocês. E o Hulk aparece pra lutar com o Thanos, mas ele perderia, assim como perdeu no filme original. Ah, Spencer, mas vai fazer o Hulk perder de novo? Sim, porque o Hulk perder pro Thanos não é um problema. O Thanos não pode perder. Tá no começo do filme, tem que introduzir ele como uma grande ameaça. Ele era o grande vilão não só desse filme, mas de toda a saga do infinito. Tu vai fazer ele perder? Ele tem que ganhar pra mostrar como ele é uma ameaça grande. A maior ameaça de todas do UCM até o momento. Ele precisa vencer pra mostrar pro grande público o vilão foda que ele é. Então eu faria ele vencer. Mas eu mudaria a luta. Não seria humilhante daquele jeito, né? Eu botaria o Hulk e mais uns 2 ou 3 guerreiros de Sakaar pra ajudar ele, os 3 juntos contra o Thanos. Eu botaria o Hulk, o Korg e o Heroin, personagens do planeta Hulk, pra fazer fanservice àqueles que leram HQ. E o Thanos sozinho, usando a Joia do Poder, derrotaria os 3. Os 3 juntos perderiam pro Thanos com a Joia do Poder, em uma luta um pouco mais demorada do que foi de fato a luta do Hulk contra o Thanos no Guerra Infinita original. Então quando o Hulk estava lá, prestes a morrer, ser finalizado pelo Thanos de vez, quem aparece é a Kaera, rainha de Sakaar. E ela teria uma batalha dura contra o Thanos, mas o Thanos acaba a derrotando. E quando o Thanos está prestes a dar o último golpe em Kaera, ela olha para o seu amado Cicatriz Verde e diz: eu te amo. Então o Thanos atravessa o peito da Kaera com o seu facão e a mata na frente do Hulk. O Hulk grita,
com raiva e dor pela perda, e ele parte pra cima do Thanos de novo. Porém, o False de Ébano, membro da Ordem Negra do Thanos, segura o Hulk com a sua telecinese. Então é nesse momento que o Loki aparece do nada para barganhar com o Thanos e tentar salvar a vida do Hulk, assim como ele fez no original. Ele entrega o Tesseract para o Thanos para tentar ganhar a confiança dele. Depois, quando o Thanos menos espera, ele tenta matá-lo com uma faquinha e dá errado, assim como no filme original. E o Thanos o mata estrangulando ele. E enquanto tudo isso acontece, quem o Heimdall manda para Midgard, a Terra, para avisar os Vingadores sobre o Thanos, não é o Hulk, é a Valkyria. Eu sei que a Valkyria não tem nenhuma ligação com os heróis da Terra, mas o Heimdall acredita que é o Hulk junto ao Thor que ainda podem dar esperança de derrotar o Thanos, que ele quer manter os dois juntos lá, o Hulk e o Thor. Então ele envia a Valkyria para a Terra para falar com os Vingadores e avisá-los sobre o Thanos. Enquanto isso, o Hulk, preso pela telecinese do Falso de Ébano, assistiu o Loki ser morto pelo Thanos. E então o Falso de Ébano pergunta para o Thanos: meu mestre, agora que conseguiu o que buscava, a joia do espaço, o que faremos com essa criatura? Falando do Hulk. E o Thanos responde: ele está sofrendo pela perda. A dor o faria me perseguir, almejando sua vingança. E eu não tenho tempo para isso. Então Thanos decapita o Hulk com o seu facão. Ele corta a cabeça do Hulk. Então ele usaria a joia do poder para explodir tudo em Sakaar, assim como ele fez no filme original, na nave do Thor. E ele iria embora em busca das outras joias do infinito. Caraca, Spencer, tu já matou o Hulk no começo do Guerra Infinita? Calma, família, calma. Depois que o Thanos partisse, o filme voltaria até Sakaar, logo depois de ter passado toda a explosão e a destruição que o Thanos causou com a joia do poder. E nós veríamos a cabeça decapitada do Hulk no chão. Então a câmera nos levaria lentamente até o corpo do Hulk, que começaria a se mexer sozinho, umas peles saindo do pescoço dele e formando uma forma ambígua. E de repente, o Hulk está vivo de novo. E aqui eu estabeleço o fator de cura insano do Hulk. Ele foi decapitado e voltou à vida. E a primeira coisa que o Cicatriz Verde faz, após voltar à vida, é segurar o corpo da sua amada Caiera. E segurando o cadáver dela, ele começa a chorar. Então a câmera foca na cabeça decapitada do Hulk no chão, enquanto escutamos o choro do personagem. Então de repente, o choro para, e o Hulk esmaga sua cabeça decapitada com um soco, fazendo uma alegoria de que aquele Hulk feliz e pacifista morreu, que aquele Hulk que deixou seu lado raivoso para viver feliz com a Caiera não existe mais. E isso é representado com o Hulk esmagando aquela cabeça decapitada. E agora ele está com mais raiva do que nunca, querendo a sua vingança contra o Thanos. E então aparece a intro do filme: Vingadores Guerra Infinita. E essa aqui seria a cena inicial do filme. Tudo isso que aconteceu em Sakaar. Então o resto do filme eu deixaria igual. Os Guardiões respondem um chamado de ajuda, encontram o Thor, porém, ao invés de termos o Banner na Terra, nós temos a Valkyria. E o Hulk iria acompanhar o Thor, o Rocket e o Groot até Nidavellir, para o Thor conseguir o seu machado, Stormbreaker. E quando ele conseguisse, nós teríamos aquela mesma cena de Wakanda, do Thor chegando salvando geral, porém o Hulk chegaria com ele. E teríamos uma cena badass dos dois personagens juntos, unidos. E de novo aconteceria tudo igual ao filme. A batalha em Titã, Peter Quill atrapalha o plano, Doutor Estranho entrega a joia do tempo. Mas lá em Wakanda, ao invés de termos o Bruce Banner com a Hulkbuster derrotando o Estrela Negra da Ordem Negra, teríamos o próprio Hulk derrotando o Estrela Negra. Ia matar ele na porrada e ia gritar cheio de ódio que ele quer o Thanos, não um de seus lacaios. Ele quer pegar o Thanos na porrada. E então, o Thanos vai para Wakanda em busca da última joia, a joia da mente, que tá com visão. E ao invés de trombar com o Bruce Banner com a Hulkbuster, ele trombaria logo de cara o Hulk, o Cicatriz Verde. Porém, o Thanos já tinha 5 joias, então ele já estava muito poderoso para sair na mão com o Hulk. Então o Thanos, assim como fez com a Hulkbuster no original, usa o poder das joias do infinito e prende o Cicatriz Verde nas rochas da montanha de Wakanda. O Hulk ficaria preso lá. Então todo o resto aconteceria igual. Thanos derrota geral, a Wanda destrói a joia da mente, o Thanos traz de volta com a joia do tempo, tira do Visão, bota a última joia, o Thor aparece, enfia o machado no peito do Thanos, mas o Thanos consegue estalar o dedo do mesmo jeito, desintegra geral,
vai embora e o Thor fica de xereca. Igualzinho aconteceu. E depois que o Thanos vai embora de lá, os heróis ficam em um clima de luto. E o Thanos vai pra sua fazendinha, olha o pôr do sol, sorri e acaba o filme. Bom, eu creio que essa minha versão de Guerra Infinita foi muito melhor para o Hulk, né? O Hulk ficou muito melhor na minha versão do que no filme original. Eu acho. Agora nós vamos para Vingadores Ultimato. Em Vingadores Ultimato, eu começaria a história igualzinho o original. Os Vingadores vão até o Thanos, descobrem que ele destruiu as joias, não tem mais volta pro que ele fez. A única diferença é que seria o Hulk mesmo, um monstro. Não seria Hulkbuster. Então Thor corta a cabeça do Thanos e aí temos o salto temporal de 5 anos que teve no filme. E aí na história do filme, eu não mudaria nada. Eu mudaria o personagem do Banner, do Hulk. Eu tiraria o Smart Hulk, aquele corpo do Hulk sendo controlado pelo Banner. Eu tiraria. Eu deixaria só o Banner, normal, humano. E naquela cena que o Capitão, a Natasha e o Scott Lang, Homem-Formiga, vão até o Banner na lanchonete pra conversar com ele, pra pedir ajuda na viagem no tempo, o Banner diz que desde aquele fatídico dia em que o Thanos venceu, que eles descobriram que ele destruiu a joia e não tem mais volta pro que ele fez, o Hulk nunca mais deu as caras. Nem o Hulk, nem o Cicatriz Verde. Nunca mais eles apareceram. É só o Banner sendo o Banner nesses 5 anos. Isso porque o Cicatriz Verde e o Hulk se sentem abalados, imponentes, por terem falhado em salvar aqueles que eles amam, que eles amavam, né? Então nós teríamos exatamente a mesma história, só que com o Banner no lugar do Smart Hulk. Aí eles viajam no tempo, o Banner convence a anciã a dar a joia do tempo pra eles. Ah, Spencer, mas sem o corpo do Hulk, como é que o Banner chegou no topo do prédio pra falar com a anciã? Isso daí é o de menos, família. O Tony Stark levou ele até lá com a armadura voando, deu carona. Pronto, detalhe, isso aí é detalhe. Então acontece tudo o que já aconteceu no outro. O Bruce pega a joia do tempo, todo mundo consegue as joias, a Natasha morre pra dar a joia da alma, e o Bruce fica triste por ter perdido a sua amiga. Apenas amiga, porque aqui nessa minha história, nunca teve Bruce e Natasha de casal. Nunca. Então chega a hora de decidir quem vai estalar os dedos para trazer todo mundo que foi blipado de volta. E o Bruce diz que ele mesmo vai estalar os dedos. Ah, Spencer, mas como o Bruce vai estalar os dedos sem morrer se ele não tá com o corpo do Hulk? Ele tá de um humano normal de Banner? Pois bem, o Bruce diz que ele quer usar a manopla para trazer todos de volta, pois mesmo que eles consigam trazer todos que foram desintegrados de volta, das duas uma. Ou o dano causado pelas joias vai desencadear nele a volta do Hulk, que vai salvar a vida do Banner do dano da joia, ou ele vai realmente morrer, coisa que ele não se importa que aconteça, pois a família que ele perdeu, que o Thanos matou, não vai voltar. Então ele prefere arriscar a sua vida, tendo a chance de morrer fazendo algo bom e acabando com o luto que o resto do universo está sofrendo, porque ele não vai conseguir acabar com o próprio luto. Então ele pega a manopla e estala os dedos. E logo após usar a manopla, ele fica gravemente ferido, com metade do seu corpo danificado. Assim como o Tony Stark ficou depois de estalar os dedos no filme. E assim como no filme original, logo depois do Banner estalar os dedos, o Thanos ataca a base dos Vingadores, atirando na mansão dos Vingadores com a sua nave, destruindo tudo ao redor. E assim como no filme original, a maioria dos Vingadores ficariam presos nos escombros da destruição, menos o Homem de Ferro, o Capitão e o Thor, que se uniram para lutar contra o Thanos. Então, no meio da luta da Trindade contra o Thanos, a história nos leva de volta aos escombros, onde estão presos o Rhodes, o Rocket, o Homem-Formiga e o cadáver do Bruce Banner. Sim, o Banner morreu, não resistiu. E quando a situação deles ficava cada vez mais desesperadora, a câmera dá um zoom no rosto do Bruce, que abre os olhos e fica com a cor verde. Então a história nos leva de volta para a batalha da Trindade contra o Thanos, onde eu não vou mudar nada, porque esse vídeo aqui é pra mudar a história do Hulk, e não do Thor. Então eu vou manter aquele Thor pai apanhando pro Thanos lá. O Thanos derrota a Trindade, o Capitão pega o Mjolnir, mas perde mesmo assim. Então o Thanos chama o seu exército, o Capitão se levanta, pronto para lutar sozinho contra o Thanos e seu exército. Então os portais começam a se abrir, e os heróis que foram desintegrados começam a voltar. E quem sai do meio dos escombros não é o Banner,
é o Hulk. Ele estava de volta. E quando ele vê o Thanos no campo de batalha, ele fica com mais raiva do que nunca. Então temos aquele momento foda de todo mundo reunido, o Capitão gritando avante Vingadores, todo mundo partindo pra ação e a batalha final de Vingadores Ultimato começa. E aí rola no meio da batalha tudo aquilo que vimos no filme original. Tony reencontrando Peter, a Wanda amassando Thanos, Thanos chama chuva de fogo, a Capitã aparece destruindo a nave do Thanos. Então chega aquele momento em que a Capitã Marvel tem que levar a manopla para a Wanda do Homem-Formiga para botar as joias de volta na sua linha do tempo, pro Thanos não conseguir pegar elas. Aí o Thanos arremessa o facão na Wanda do Homem-Formiga, assim como aconteceu no filme, e explode tudo, impedindo que eles voltem no tempo. E a manopla fica caída no chão. Aí aparece o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão, todos juntos tentando impedir que o Thanos pegue a manopla. Mas todos falham, todos são derrotados pelo Titã Roxo. E quando o Thanos pega a manopla e está prestes a colocá-la em sua mão, quem aparece é o Hulk selvagem, que usa o seu famoso Hulk esmaga para destruir o chão, fazendo o Thanos perder o equilíbrio e derrubar a manopla. Então o Hulk parte pra cima do Thanos, tendo a sua tão aguardada revanche. E aqui nós temos uma luta muito animal entre os dois. Uma luta sinistra. O Thanos fica na vantagem, chegando a quase derrotar o Hulk de novo. Mas quando o Hulk selvagem está prestes a ser derrotado, finalizado pelo Thanos, ele se lembra das últimas palavras de sua amada Kaera. Eu te amo. E os olhos dele brilham, cheio de ódio. E agora quem está nessa luta não é mais o Hulk selvagem, é o Cicatriz Verde, rei de Sakaar, que perdeu a sua família por causa do Thanos. O Hulk então vira as chances ao seu favor. Ele fica cada vez mais forte e mais irritado. Ele começa a arregaçar o Thanos na porrada, até o Faucet de Ébano chegar, usando a sua telecinese, tirando o Hulk da briga e arremessando ele pra longe do campo de batalha, pra longe do Thanos. Então acontece todo o resto que já vimos no filme original. Thanos pega a manopla, a Capitã Marvel aparece, consegue conter ele, mas aí o Thanos arremessa ela pra longe com a joia do poder. O Homem de Ferro tira a joia dele, estala o dedo falando eu sou o Homem de Ferro e desintegra o Thanos e o seu exército. Então no dia seguinte temos o funeral do Tony Stark. E logo após o funeral, o Thor convida o Bruce a viver junto com ele na nova Asgard que ele construiu na Terra. E o Bruce nega. Ele diz que diferente da sua amada Kaera e o bebê que ela carregava em seu corpo, ele pode seguir com a sua vida. E ele não quer desperdiçar isso. Ele diz que desde que o Hulk voltou, ele sente uma concentração forte de radiação gama a alguns quilômetros dali. Então ele vai lá investigar sobre essa radiação gama e descobrir se é algo que necessita da sua ajuda. E o Banner diz que se sente feliz por aqueles que conseguiram de volta as pessoas que eles amam, mas que ele não se sente bem consigo mesmo, pois o fracasso dele irá perdurar e ele nunca vai ter de volta a família que ele perdeu. E se ele dedicar 100% do seu tempo a fazer outras coisas, como resolver esses casos de radiação gama que ele tá sentindo, ele passará menos tempo pensando na vida que ele perdeu. Então ele agradece ao Thor pelo convite e vai embora dali, andando pela rua, pedindo carona para os carros que passassem, tal qual o David Banner fazia na série de TV dos anos 70. E assim como na HQ Immortal Hulk, que já havia sido lançada nessa época de Ultimato, o Banner vai dedicar o seu tempo a resolver casos na Terra, casos que ele encontra devido à sua conexão à radiação gama. E assim acaba a participação do Hulk em Vingadores Ultimato. Eu acho que ficou melhor, né? Eu acho que ficou. Agora nós vamos para o último projeto que teve o Hulk até hoje, Mulher Hulk, a série da She-Hulk. E aqui no início dessa série nós podemos ver a Jennifer Walters, a prima do Bruce, em uma festa em algum lugar, curtindo, quando do nada ela é baleada. Ela leva um tiro e é levada às pressas a um hospital. E o Bruce, que ainda estava viajando pelo país, resolvendo casos, vê em uma TV, em um noticiário que estava passando, que a sua prima havia sido baleada. Então ele vai correndo até o hospital em que ela estava internada. Chegando lá, ele descobre que ela foi baleada por um criminoso que há tempos havia sido preso por conta dela, já que ela era uma advogada. Ela fez ele ser preso e ele se vingou dando esse tiro. E ele também percebe que a situação da sua prima é crítica. Ela perdeu muito sangue e está à beira da morte. E o Bruce é uma das únicas pessoas que tem o tipo sanguíneo dela, que pode doar sangue para ela.
ela. E ele, sem alternativas, na hora do desespero, doou seu sangue para sua prima. E ela acaba se transformando na Mulher Hulk. Então o Bruce passa o primeiro episódio inteiro estudando as mudanças que o seu sangue causou no corpo da sua prima Jennifer. Assim como vimos no primeiro episódio da série dela. Mas não teria aquela briga besta entre os dois que tivemos no episódio original. Não teria aquilo. Não. E nem teria o Hulk sendo atropelado por um Jeep. Então acaba o episódio com o Bruce indo embora de lá e deixando a Jennifer viver a sua vida. Ele vai embora e no meio da série, assim como na versão original, ele é convocado por uma nave de Sakaar, dos últimos sobreviventes do planeta. Ele atende o chamado, vai até Sakaar, então o Bruce só aparece de novo em uma cena pós-créditos que eu botaria no último episódio de She-Hulk. No último episódio, uma cena pós-créditos para falar sobre o futuro, onde nós vemos o Bruce encontrando o seu filho Scar, mas sem aquele visual escroto da série que a gente viu na versão original, e sim com esse visual que tá aí na tela agora, com esse visual aí que um fã fez, um fã editou e fez. Muito melhor. E como o Scar está vivo, ele puxou o fator de cura do seu pai. Então quando a sua mãe morreu, ele morreu junto, porém voltou à vida sozinho com seu fator de cura. E assim acaba a minha história do Hulk no universo cinematográfico da Marvel. Como a história do Bruce Banner, do Hulk, não continuou no UCM até então, depois da série da She-Hulk, aqui eu vou parar também então, só pra mostrar que dá pra fazer melhor. Gostou? Você acha que ficou melhor do que o original? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, família. Beijão!